Nesta aula eu vou apresentar as Razor Pages. A ASP.NET Core 2.0 vem com um recurso chamado Razor Pages que permite aos desenvolvedores criar aplicativos web mais simples com menos sobrecarga em comparação com o MVC. Os requisitos para usar esse recurso são o NetCore SDK 2.0 e, se você pretende usar o Visual Studio, você tem que usar o Visual Studio 2017, pode ser a versão Community, 15.3 em diante. Esse recurso ele já existia nos tempos do Webmatrix e agora ele está disponível na ASP.NET Core 2.0 MVC. O que significa que uma aplicação Razor Page é tecnicamente um aplicativo MVC possuindo os mesmos recursos das views MVC. Se você me perguntar, olha, por que eu vou usar Razor Page se eu já tenho MVC? É uma boa pergunta, tá? Um dos motivos da apresentação das Razor Pages seria que ela seria uma forma mais fácil e simples para quem está iniciando, né? Quem vem de outras linguagens de scripts como ASP, PHP, né? Ela é mais fácil de usar. Vou abrir aqui então o Visual Studio e vamos criar um projeto para mostrar o que temos de novo aqui. Então vou clicar aqui em Create New Project, Web ASP.NET Core Web Application, vou colocar c:/ASP.NET Core 2 e vou chamar essa aplicação de Razor Pages Demo. Eu vou clicar em OK. Então, para mim criar uma Razor Pages, tá? Eu vou selecionar, eu estou usando ASP.NET Core 2, né? Web Application, o template Web Application. Esse template ele vai criar uma ASP.NET Core, uma aplicação ASP.NET Core Razor Page. Tá? Eu não vou incluir a autenticação, eu vou dar um OK e nós vamos verificar qual é a estrutura de um projeto Razor Page. Então ele já criou para mim. Vou fechar aqui, vamos lá em Solution Explorer e vamos ver a estrutura. Olha aqui. Perceba que eu tenho um arquivo startup que é praticamente idêntico. Ó. Aqui, para habilitar o Razor Page, é da mesma forma que eu habilito o MVC, por isso que uma aplicação Razor Page é uma aplicação MVC. Né? Então eu tenho aqui um mapeamento igualzinho. Eu tenho a classe Program ó, com a inicialização. Né? Eu tenho o arquivo app settings, eu tenho a pasta www-root para os arquivos estáticos. Eu só não tenho a pasta models, a pasta views, a pasta controllers. Mas eu tenho uma pasta pages, olha, onde está todos os arquivos que são chamados de páginas. Tá? Então, uma aplicação Razor Page ela é uma aplicação MVC. A estrutura do projeto dela ela não possui a pasta models, nem a pasta views, nem a pasta controllers. Ela possui a pasta pages contendo as páginas da aplicação. E essas páginas são como as view Razor. Tá? Então vamos voltar aqui para a estrutura. Perceba que eu tenho aqui em alguns arquivos, que se eu clicar aqui, ele vai me dar um arquivo que possui praticamente o mesmo nome que o anterior, só que com uma extensão .cs. Esse arquivo aqui é chamado de Code Behind. Tá? Então, o arquivo, a página about, ela possui o código da página, da view, tá? E ela tem que ter como primeira diretiva uma diretiva page. É isso que diz pro ASP.NET Core que essa view aqui é uma Razor Page. Ela tem que ter a diretiva @page no início da página, tá? E ela pode
tanto ter um arquivo code behind como não ter um arquivo code behind. Então, o arquivo ele tem essa pasta pages, né, com todas as páginas dentro. Então, aqui nós temos a página Razor e o arquivo code behind, que também é chamado de page model, tá? Aqui, ó, eu tenho o about. Note que ele tem um model chamado about model. Se eu abrir o código do arquivo code behind, você vai ver que o arquivo, que a classe about model é a classe definida como o model dessa view. E aqui eu tenho o código, tá? E essa classe aqui, ela é do tipo page model. Então, por convenção, o arquivo de classe page model tem o mesmo nome que o arquivo da página Razor, tá vendo? Contact.cshtml, contact.cshtml.cs, tá? É arquivo code behind ou page model, que nós podemos ver aqui, ó. Aqui tá, vou pegar o contact, ó, o contact, né? Ó, o page model, contact model. Vamos lá no contact, olha lá, ó, contact model, que é do tipo page model, e aqui eu tenho o código. Certo? Então, uma página Razor simples, ela pode conter somente um arquivo. Ela só tem que ter a diretiva page no início, tá? E aqui você coloca o HTML com o código Razor, tá? Então seria um exemplo de uma página Razor simples. Ou, como eu já mostrei, nós podemos ter dois arquivos. Seria uma página Razor com code behind. Então, por exemplo, aqui eu tenho o código da página about CS.html. Então, ó, ela tem a diretiva page, tá? Então, no model, note que ela tem o model about e no arquivo code behind é o nome da classe. Então, o model no arquivo, na página, é o código da classe no arquivo code behind. E o arquivo code behind vai ter o mesmo nome do arquivo Razor, só com a extensão .cs no final. Aí eu tenho a definição de uma propriedade que eu utilizo na página, tá? Então é assim que funciona. Eu posso juntar esses dois códigos aqui, ó, num arquivo só. Então ele ficaria assim, ó. Então nesse caso o que eu fiz, ó? Eu movi todo esse código aqui, ó, que está na minha classe, para uma seção chamada functions, tá? Então esse aqui é um exemplo. Ela tem que ter a diretiva page, né? E aqui dentro da seção functions eu coloco o código que ficaria no arquivo code behind. Vai funcionar da mesma forma que a versão code behind, tá? Note que eu peguei todo esse código aqui, criei uma seção functions, aqui, ó, depois de view data, né, ó, e coloquei todo esse código gerando um arquivo que vai se comportar da mesma maneira, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma outra página, eu venho aqui com o botão direito, vou colocar aqui em Project, Add New Item, e eu tenho a opção lá, ó, Razor Page, eu vou chamar aqui de teste. Então, ele por padrão vai criar um arquivo, aqui é o nome da Razor Page, né? Ele vai criar, ó, o arquivo a Razor Page e o arquivo code behind. Ó, o arquivo Razor Page tem a diretiva @page, a diretiva @model com test model, onde test model é o código da minha classe definida no code behind, né? E outra coisa interessante, que ele utiliza os manipuladores como métodos para lidar com solicitações HTTP, GET, POST, PUT e DELETE. Ele vai usar onGet, onPost, onDelete, tá? Ele já definiu um onGet aqui, que vai tratar as solicitações HTTP.
certo? Então aqui é um exemplo, né? Aqui eu não tenho código nenhum. Aqui eu definiria um código, né? E usaria na minha view. Então, para concluir, eu vou mostrar como criar uma Razor Page usando a ferramenta de comando. Então eu vou abrir aqui um terminal de linha de comando, ó. Vou dar .NET New. Vamos ver os templates. Olha aqui, ó. Esse template aqui, ó, ele vai criar uma aplicação Razor Page. Então eu posso criar, se eu quiser criar uma Razor sem habilitar o Identity, eu utilizo esse primeiro comando, .new Razor, né? Posso colocar aqui o argumento para definir aonde eu vou guardar essa aplicação, ou posso criar uma aplicação Razor com implementação do Identity, tá? Então eu vou criar sem Identity para mostrar para você. Então vamos lá, eu vou dar .NET New Razor, vou colocar -o, eu vou colocar aqui, ó, test Razor Page. Então ele vai criar, está restaurando os pacotes, criou. Olha lá, criou a pasta, vamos entrar dentro dessa pasta, test Razor Pages, e vamos abrir no Visual Studio Code. Você vai ver que no Visual Studio Code, diferentemente do Visual Studio, o Visual Studio ele agrupa os arquivos, né? E organiza melhor aqui, ó, o About, o Code Behind dele, se eu quiser eu posso expandir e retrair, tá vendo? Ó? Aqui no Visual Studio Code, você vai ver que eu não tenho essa opção. Deixa eu fechar aqui, ó, mesma estrutura, tá vendo? Ó? O arquivo Startup, o arquivo de programa, o arquivo de projeto, o www-root e a pasta Pages. Olha aqui, ó, ele não agrupa. Então, ó, eu tenho um About, é a Razor, o Code Behind. A Razor, o Code Behind. Como é que eu sei? Que tem o Code Behind tem o mesmo nome da Razor, só acrescentando o .cs. Então, vou pegar o contact aqui, ó. Tá aqui, ó, a diretiva Page, o Model e o Code Behind. Olha lá, Contact Model é do tipo Page Model, aqui está definindo uma propriedade, e aqui eu estou implementando um onGet, que vai tratar uma requisição GET. Então, da mesma forma que no Visual Studio, você pode também criar aplicações Razor Pages usando o NetCree. Então era isso, os principais conceitos relacionados a Razor Pages, que praticamente eu não vou usar isso durante o curso. E ele é mais utilizado assim em aplicações que utilizam mais HTML e JavaScript, né? Não, seriam aplicações não tão muito complexas, né? Então você já tem o MVC e todos os recursos dele para criar projetos mais complexos. Mas é bom você conhecer que existe o recurso, e dependendo do cenário, ele pode ser uma boa opção de projeto. Até a próxima aula.